NBR 9833, concreto fresco, determinação da massa específica, do rendimento e do teor de ar pelo método gravimétrico. Então, primeiro aqui, algumas rápidas definições que são fundamentais para a gente entender. Primeiro, massa específica, aqui de acordo com a norma, né? Massa da unidade de volume do concreto fresco adensado, tal como estabelece essa norma, incluindo o volume de ar aprisionado e incorporado. Rendimento é o volume resultante da mistura fresca adensada. E teor de ar, volume de ar aprisionado ou incorporado ao concreto fresco, expresso como porcentagem do volume total do concreto adensado. Os aparelhos, uma balança com resolução mínima de 0,5% da massa a ser determinada, haste de adensamento, que é aquela mesma haste lá do ensaio de abatimento, da moldagem do corpo de prova. Vibrador de imersão, se for fazer ele mecanizado, mas eu vou ensinar para vocês hoje só a manual. Régua metálica, com largura de 50 milímetros, comprimento de pelo menos, ou seja, no mínimo 100 milímetros, né, maior do que o diâmetro do recipiente. Placa de calibração, o martelo de borracha ou similar e o recipiente de medida. Aí o recipiente ele vai variar de acordo com a dimensão máxima característica do agregado. Tá? Então, se é brita menor, graúdo menor, pode ser um recipiente menor. Se é um graúdo, né, de dimensão máxima muito grande, você tem que aumentar o volume do recipiente. Então, por isso que antes você precisa ter caracterizado o material e ter feito um ensaio de análise granulométrica. Aí tem aqui toda a explicação detalhada de como fazer a calibração desse recipiente que vai ser utilizado, tá? E aí a gente vem para os procedimentos. Então a gente vai começar direto aqui com o procedimento de execução do ensaio. Então, primeiro ponto, encher o recipiente. O concreto deve ser colocado no recipiente em camadas de acordo com o método de adensamento utilizado. Em 3 camadas, se for manual, ou em 2 camadas, se for vibrado. Nós vamos utilizar hoje o sistema manual, então 3 camadas. A escolha do método de adensamento deve ser feita segundo o abatimento do concreto, determinado de acordo com a NBR-NM 67. Então, concreto com abatimento maior do que 150 milímetros deve ser manual, né? Maior do que 150 milímetros. Concretos com abatimento compreendido entre 30 e 150, né? Entre 3 centímetros e 15 centímetros, podem ser adensados manualmente ou por vibração. E concretos com abatimento menor do que 30 milímetros, ou seja, 3 centímetros, deve ser por vibração. Então, a maioria das situações, o manual vai atender perfeitamente. Então, por isso a gente vai focar nele. Adensamento, então, a forma manual. Deve ser adensado com a haste em 3 camadas de igual altura. O número de golpes a ser aplicado depende do volume do recipiente. É aquela tabelinha lá anterior. Então, o que a gente vai estar usando, na maioria das vezes, é o concreto plástico, é o concreto de abatimento ali, entre 150 a 200 milímetros, e com agregado a brita comum, aquela brita 1 ou brita 2, comercialmente, aí que a gente fala, né? Então, esse primeiro aqui, ele vai ser o suficiente, que é o volume de recipiente menor ou igual que 15 decímetros cúbicos. Então, 25 camadas, 3 camadas de 25 golpes. O adensamento deve ser realizado na direção vertical
com o extremo semisférico da haste, distribuindo os golpes uniformemente sobre toda a superfície. Na última camada, golpear 30 vezes também. Tomando o cuidado necessário de, na primeira camada, para não golpear o fundo do recipiente, e nas camadas seguintes, para não atravessar no máximo 25 milímetros da espessura de cada camada anterior. Golpear suavemente com o martelo várias vezes as paredes externas do recipiente, que é para ajudar a adensar ali, para expulsar alguma bolha de ar. Então, não só as camadas, né, os golpes com a haste, mas a batida com o martelo na lateral também é imprescindível. Aí o rasamento. Como que o rasamento você vai garantir que ele está feito? É colocando a placa, aquela placa lá de calibração, lá do início que eu comentei, exercendo pressão sobre a superfície do concreto. Então, é isso, para garantir que ele vai ter contato ali com aquela placa, quer dizer, que preencheu totalmente. Depois de feito o adensamento, finalize com o movimento vai e vem. Após o vazamento, limpe a superfície. Então, terminou isso? Aí você tem que limpar. Porque vai cair concreto, vai sujar ali na haste, ou mesmo pode estar sujo, né, em volta, na parte externa do recipiente. Então, você tem que limpar ele para poder pesar, porque essa sujeira, esse material que está grudado lá de fora não faz parte do cálculo. Então, para não dar o valor errado, você faz a limpeza e vai levar lá para a balança e fazer essa pesagem. E depois são os cálculos. Então aqui eu vou deixar na tela para vocês as fórmulas, né? Deixa eu aumentar o zoom aqui, ó. Bom, então, massa específica. Para calcular a massa específica do concreto, é necessário a massa do concreto e o volume do recipiente. No nosso caso, a massa do concreto deu 35,24 kg e o volume deu 0,015 metros cúbicos. O resultado deu 2.349,33 kg por metros cúbicos. Rendimento. Aí a fórmula é essa aqui, ó. R, que é rendimento, expresso em metros cúbicos, igual massa de cimento da betonada em quilos, mais massa total de agregado miúdo, mais massa total de agregado graúdo, mais massa total de água adicionado, e tudo isso dividido pela massa específica aparente do concreto, que é a que você calculou anteriormente. Então, você calcula a massa específica para poder usar aqui e calcular o rendimento. Aí depois, cálculo do consumo de cimento. Então, se consumo de cimento do concreto, em quilo por metro cúbico, é igual a massa de cimento da betonada, que você usou, dividido pelo rendimento. Aí, volume total dos componentes da betonada. É o volume total dos componentes em metro cúbico é igual a massa de cimento dividido pela massa específica do cimento. Aí, MF vai ser a massa de agregado miúdo dividido pela massa específica do agregado miúdo. Aí, MG, o G é de graúdo, então é a massa do agregado graúdo que você utilizou, que você colocou na betoneira, dividido pela massa específica dele. E aí, por fim, a massa de água dividido pela massa específica da água. Assim você vai calcular o volume total dos componentes da betonada.
Outra coisa que você consegue calcular, então você vendo assim, é um ensaio super simples, né, que consiste basicamente em colocar o concreto em 3 camadas com 25 golpes naquele recipiente cilíndrico e pesar. Assim, talvez o ensaio de concreto mais simples que tem, olha o tanto de coisa que a gente calcula, só com base nisso, né? Aí tem aqui agora o índice de ar, que índice de ar é igual ao rendimento, que a gente calculou lá atrás, dividido pelo volume total dos componentes, né? E teor de ar em percentual, então vai ser A, representa teor de ar, que é igual a 1 menos 1 dividido pelo índice de ar, que é o que a gente calculou anteriormente. Então, um tanto de coisa aqui, gente, a gente vai calcular com esse ensaio simples, né, que é a concreto fresco, determinação da massa específica, rendimento e teor de ar pelo método gravimétrico ABNT NBR 9833. Se você gostou, dê like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal para ficar ligado às próximas normas e ensaios que o professor Marcos Valim irá realizar.